Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos super bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Cândida Teixeira. Eu ajudo mulheres a ter mais saúde, mais prosperidade financeira e um relacionamento saudável com as técnicas de harmonização de ambientes do Feng Shui. Então, hoje eu vou falar sobre a importância da porta de entrada. As pessoas não dão a devida atenção para a porta de entrada e ela é fundamental dentro do Feng Shui. Primeiro, que a porta de entrada a gente não vê, mas é por ela que entra o Qi. O que é o Qi? Essa energia vital que a gente precisa que ela entre na nossa casa. Então, é muito importante que você torne a sua casa, sua porta de entrada, atrativa para o Qi adentrar a sua casa. Eu sei que em primeiro momento é difícil a gente imaginar como que o Qi vai ser atraído para entrar na nossa casa. Eu também sentia esse grau de dificuldade quando eu comecei a estudar sobre Feng Shui e chegou um ponto assim que eu falei assim, nossa, eu vou desistir porque eu nunca vou conseguir pensar como os chineses. E era uma crença limitante minha, eu não lembro mais como que eu pensava antes. Então, para ficar bem claro para vocês como que você atrai o Qi, o caminho que você faz para chegar até a sua casa, você deve passar por alguma casa ou por alguma empresa que ela é super bem cuidada, que tem um paisagismo bonito no jardim da empresa ou da casa, ou uma casa bem enfeitadinha, cheia de flor, de plantas, assim que você percebe que aquela pessoa que mora ali, ela teve o máximo de cuidado em todos os detalhes, na cor da casa, nas flores, na variedade das plantas, as plantas super bem cuidadas. É dessa maneira que você atrai o Qi para sua casa. Da mesma maneira que nós olhamos para uma casa bem cuidada, um jardim bonito, é da mesma maneira que o Qi vai se comportar. Então, se você puder transformar a sua casa o máximo que você puder, ela mais atrativa. Ai, Cândida, eu moro em apartamento. Você mora em apartamento, você pode caprichar no seu enfeite da porta, no seu tapetinho, que você tem um tapete colorido, um tapete que precisa ser colorido? Não, precisa ser atrativo para você. Você tem que olhar o tapete e você se sentir próspera. Com o enfeite da porta também. Se você tiver algum símbolo que para você, para sua família, você vai se sentir protegida, você pode colocar o símbolo na porta, é independente da sua religião. Feng Shui não tem nada a ver com religião. Às vezes as pessoas confundem Feng Shui, acham que tem a ver alguma seita religiosa, não tem nada a ver. Feng Shui significa vento e água, e nós equilibramos a nossa casa com os 5 elementos: água, madeira, terra, fogo e metal. Não tem nada a ver com religião. Coloque o símbolo que você vá se sentir protegida, o símbolo que você goste e que faça sentido para você também. É dessa maneira que você vai atrair o Qi. Se você morar em casa e você puder colocar plantas, né? A gente sempre orienta assim uma planta que é usada como proteção, a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara. Colocar antes de entrar dentro da casa, assim, para ser uma proteção mesmo. E outro detalhe super importante sobre porta de entrada é que é pela porta de entrada que o Qi entra, e é pela porta de entrada que a gente vai mapear 9 áreas da sua vida com essa ferramenta aqui que chama Bagua. Então, você usando a sua porta de entrada, ela que vai me dizer aonde estão as outras 8 áreas da sua vida. Então, elas é muito importante.
essa porta de entrada. E outro detalhe mega importante também, ela deve abrir 90 graus. Não pode abrir menos que 90 graus. Por quê? Porque se ela abrir menos que 90 graus, você não vai receber a quantidade de energia que você precise que entre na sua casa. Aí a pessoa fala assim: ai, Cândida, mas é só um pedacinho que não tá abrindo. Aí eu falo assim para ela: mas é só um pedacinho de prosperidade que não tá entrando, é só um pedacinho de saúde que não tá entrando, é só um pedacinho de todas as outras energias. Então, evite que ela não abra 90 graus, porque isso não não será bom nem para você, nem para a sua família. 90 graus. Outro detalhe, ela não pode estar raspando no chão, ela não pode estar rangendo, porque uma porta, e essa regra vale para porta, janela, que estiver rangendo, ela vai dar problemas nas articulações das pessoas que moram nessa casa. Eu atendi uma senhora uma vez que foi diagnosticada como aquela doença fibromialgia. Quem tem fibromialgia sabe que é uma dor horrorosa. E depois que ela fez a manutenção na casa dela, ela tinha os outros desafios também na casa dela, mas o que pegava mesmo era nas articulações. Depois que ela arrumou, lubrificou as janelas e as portas dela, ela nunca mais teve que tomar remédio para problema de fibromialgia. Então, gente, se tiver alguém na sua casa que tem problemas de fibromialgia ou nas articulações, independente do problema de saúde que for, capricha nessa manutenção. Aí a pessoa fala assim: ai, Cândida, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para fazer lubrificar as portas e as janelas para mim. Não tem problema, você vai comprar o sprayzinho. O sprayzinho custa R$ 15. Gente, não, olha, é muito mais barato você gastar R$ 15 e ir lá e colocar o sprayzinho para ninguém ter problema de articulação, de saúde, de oportunidades. Para quem não sabe, as portas são portais, né? E elas têm a ver com a comunicação, né? Porque são as portas, né? Além da porta de entrada, as outras portas que elas se comunicam, né? Para você sair de um ambiente para o outro é pela porta de entrada. Então, ela tem a ver, além da comunicação com os outros ambientes, a comunicação das pessoas que moram na casa. Você quer ver uma coisa que se a casa tiver, as pessoas têm problema de comunicação, uma portas que não estejam alinhadas. Não precisa ser a porta de entrada, mas se você tiver um corredor e que essa porta está desalinhada com essa, as pessoas da casa tendem a ter dificuldade na comunicação. Então, presta atenção nisso. Se você tem problema de comunicação na sua casa, vê se você identifica essa situação de porta desalinhada. Se você tiver essa situação de porta desalinhada, o que você tem que fazer? Você tem que corrigir aquela parte que está desalinhada com um espelho. E o espelho não pode cortar a cabeça de ninguém, né? Acho que já ficou bem claro aqui no meu canal. Eu já gravei vários vídeos falando que espelhos são ótimos, eles expandem a energia, eles conduzem a energia, mas eles não podem estar descascados, eles não podem cortar, eles não podem estar feio. Então você posiciona ali para você corrigir aquela falta de alinhamento da porta, né? Corrige com o espelho e você vai notar que a comunicação da família será outra. Eu garanto isso para vocês. Outra coisa que pode acontecer na sua porta de entrada a sua porta de entrada, ela está alinhada com um banheiro. Se ela tiver alinhada com um banheiro, em primeiro lugar, perda financeira. A família vai ter
as pessoas, ou a pessoa que mora nessa casa, ela vai ter perda financeira e as pessoas tendem a ter problemas digestivos. Eu atendi uma família que eram 4 pessoas. Até o menininho de 8 anos já tinha sido operado com, se não me engano, retirou a vesícula. 8 anos. Eu nunca tinha visto isso. Uma criança de 8 anos ter sido operada por causa de problemas digestivos, né? Eu acho que só a irmãzinha dele que não. A mãe já tinha sido, o pai já tinha sido. Eu acho que só a menininha que se escapou. Então, além da perda financeira, ainda as pessoas que moram nessa casa, elas tendem a ter problemas digestivos. Cândida, identifiquei, a minha casa tem essa configuração. O que eu faço? Você tem que espelhar essa porta do banheiro para refletir rebater essa energia, dessa perda energética. Então, espelha a porta inteira, além de ficar bonito, né? Porque quando você olha assim no final do corredor, você vê um espelho, isso te dá uma sensação assim de possibilidade, né? De amplitude, expande a energia, conduz a energia, espelha a porta do banheiro e problema resolvido de perda financeira e digestivo. Olha que eu acho que é muito mais barato do que comprar remédio e fazer cirurgia. Outra coisa, a porta deve abrir 90 graus, eu já falei, não pode estar raspando, não pode estar emperrada, não pode ter aqueles famosos ganchos atrás da porta que a pessoa coloca sombrinha, capa de chuva, sacola retornável, tudo onde não tem onde pendurar as coisas, a pessoa pendura na porta. E essa regra vale não só para a porta de entrada, como todas as portas da sua casa. Quando, às vezes, a porta tem tanta coisa atrás da porta que quando você abre, ela volta. E se ela voltar, a energia não está entrando. Então, gente, retire esses ganchos de trás da porta de vocês, para isso não atrapalhar a vidinha de vocês, porque vai atrapalhar. E não vai atrapalhar pouco, não. Vai atrapalhar muito. Outra coisa. Nós somos muito impactados pela primeira coisa que você vê quando você abre a sua porta de entrada. Então, eu já vi isso é muito comum em apartamento, mas eu já vi em casa também. Inclusive, morei numa casa dessa, por isso que eu sei. Quando você abre a sua porta de entrada e você dá de cara com uma parede, você manda esse comando pro teu inconsciente. Tudo que vai fazer é difícil, é moroso, é demorado. E fica registrado isso na sua mente. Tudo que você vai fazer é difícil. Se você tiver essa configuração na sua casa, o que você tem que fazer? A mesma orientação da do banheiro. Espelhar aquela parede. Detalhe, espelho sempre o maior que você puder. E o espelho não pode cortar ninguém da família, a cabeça de ninguém. Por quê? Porque se a pessoa não se vê no espelho, ela não se sente integrada naquele espaço, naquela energia. Tome muito cuidado com os espelhos e presta atenção, não pode cortar ninguém e não pode cortar nem no tamanho e nem pode ter cortes o espelho, não me vai comprar 3 espelhos e colocar aí a pessoa se vê cortada, eu acho que é pior do que dar de cara com a parede. Então, gente, cuidado com o espelho. Alguns mestres, eles até proíbem o uso de espelho porque as pessoas não sabem usar adequadamente os espelhos. Mas se você entender bem, nem que você tenha que voltar ao vídeo para pegar essa informação. Espelho, quanto maior, melhor, inteiro. E todas as pessoas têm que conseguir se ver no espelho. Não pode estar rachado, não pode estar manchado, não pode estar feio. O espelho tem que ser lindo para fazer a função que a gente, para corrigir mesmo, né, essa batida na parede.
Então, fica muito atento nesse detalhe. Outra coisa que as pessoas não se atentam também, a fechadura da porta, a fechadura tem que ser bonita. Quando você vai colocar chave ali, não pode ter dificuldade para abrir a porta. Por quê? Porque são portas da sua vida. A sua casa, ela vai te dizer quais são os desafios que você tem na sua vida. Eu atendi uma moça uma vez que ela trocou a fechadura da casa dela 3 vezes e ela não conseguia resolver o problema. Aí ela mudou de casa e ela me chamou para fazer a consultoria na casa dela. E quando eu fui lá, ela disse: Cândida, você não vai acreditar que eu tô com problema na minha fechadura, na minha casa novinha. Eu disse: mas é a tua casa te falando o que você tem que melhorar na sua vida. E era bem na área do trabalho, o desafio que ela tinha. E quando ela entendeu isso, ela resolveu o problema dela no trabalho. Ela não precisou nem trocar a fechadura da casa nova dela. Quando ela resolveu isso o desafio que ela tinha que resolver no trabalho dela, não precisou nem fazer manutenção, para você ver como que o Feng Shui é poderoso e como que ele mostra o que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Então, gente, é muito importante que vocês estejam atenta aos sinais da sua casa, porque ela vai te dizer direitinho o que você precisa trabalhar na sua vida. Outra coisa, sempre no caminho eu já falei isso em vários vídeos, mas eu percebo que isso não é claro para a maioria das pessoas. Sempre deixar o caminho de passagem da energia livre. Por quê? Porque os chineses descobriram há milênios isso, que todos os nossos conflitos estão materializados na nossa casa de alguma maneira. Então, se você, por algum motivo, posicionar alguma coisa no caminho de passagem da energia, isso vai se repetir na sua vida. Eu atendi uma moça que ela tinha vários bloqueios no caminho de passagem da energia dela, da casa dela. Se não me engano, eram uns 3. E eu alertei ela, eu disse: olha, remove esses bloqueios da sua casa, porque isso vai se repetir na sua vida. E a gente que tem um pouquinho mais de experiência, a gente sente quando a pessoa acredita e quando a pessoa não acredita. Ela não acreditou quando eu alertei ela sobre os bloqueios e ela precisou fazer um tratamento de saúde muito sério. Então, gente, eu não tô aqui para colocar medo em ninguém, mas eu só tô aqui alertando vocês que esse mesmo bloqueio vai se repetir na sua vida, ou na sua saúde, ou no seu trabalho, em alguma área. A área que esse bloqueio tiver, ela vai afetar você. Então, para que você evite dificuldades, obstruções no caminho da sua vida, né? Seja a área que for, não vale a pena. Não é mais fácil você remover o bloqueio do que ter que tratar a saúde. E a gente sabe, né, que não é só a saúde que vai embora, é o dinheiro, é o tempo, é tanta coisa que está em jogo para um tratamento de. Aí você tem que deixar de trabalhar, você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta para você. Claro que a pessoa tem que tratar, óbvio, né? Não tô falando aqui que a pessoa não tem que tratar, mas olha o que tá por detrás de um tratamento, né? Às vezes você tem que fazer toda uma logística com a família, às vezes a pessoa tem filhos, tem que deixar o filho com outras. Olha a mão que é. Não é muito mais fácil você retirar o bloqueio do caminho de passagem da sua energia? É muito mais fácil, é muito mais barato e o resultado é imediato, entendeu? Então, preste atenção no caminho de passagem da energia. Cândida, eu não sei como é que eu vejo que se o caminho de passagem da energia tá obstruído ou não. Você vai saber assim, ó, se tá andando, se você tiver que desviar de uma lixeira, você desviar de um vaso, existe bloqueio. Então,
Verifica, porta de entrada abrindo 90 graus, não tem nenhum bloqueio, não preciso de desviar de nada. Os corredores também, às vezes as pessoas colocam aparador, colocam... Ai, as pessoas inventam coisas, né? E a pessoa tem que desviar para passar. Então, se você tiver que desviar, isso é um bloqueio. Então, remove esse bloqueio que a tua vida vai... Você vai dar um salto quântico na sua vida. As coisas tendem a facilitar. Por quê? Porque o Feng Shui, ele trabalha com equilíbrio. E se você aprender a ler a sua casa e mandar a mensagem certa, você melhora a sua vida, você melhora a sua saúde, você melhora o seu relacionamento, você melhora a sua vida como um todo. Então você tem que aprender a prestar atenção na sua casa. Eu tive um mestre que ele falava assim para mim: Cândida, o mundo é de quem presta atenção, quem tem um olhar mais treinado. E eu demorei muito para entender com profundidade esse ensinamento dele. Se você prestar atenção na sua casa, você presta atenção na sua vida, você presta atenção no seu trabalho, você presta atenção na educação dos seus filhos, você presta atenção no seu relacionamento e você consegue ler os ambientes. Além de ler os ambientes, você começa a desenvolver uma percepção, e essa percepção vai fazer com que você leia a energia das pessoas, você leia a energia dos ambientes, e munida dessa boa leitura que você fizer, você consegue desbloquear a sua vida, consegue desbloquear o que está travando a sua vida. Então, gente, é muito importante você prestar atenção na sua casa, em alguma coisa que você sente, porque a gente sente que não tá legal. Tem um ambiente da sua casa que você entra e você fala, não sei não, aqui tá estranho, não sei se eu preciso trocar a cor da parede, não sei se é a almofada, é alguma coisa assim que não tá legal. Se você intuiu, se você sentiu isso em algum cômodo da sua casa, é lá que tá o desafio. Então, a partir de agora, comece a perceber a sua casa. Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, Cândida, mas casa é só parede. Aí eu falo assim, claro que casa tem parede, mas casa é muito mais do que parede. Gente, quando você aprender a perceber a sua casa, a treinar o seu olhar para o quarto do seu filho, para o seu quarto, para a cozinha da sua casa, você vai se surpreender com a percepção que você vai passar a ter. Então, eu estava falando de porta, eu não me perdi no vídeo não, né? Mas é que são muitas coisas interessantes que eu tenho que falar para vocês sobre porta. Outra coisa, porta de entrada de vidro. Bonita, né? Maravilhosa, mas é super insegura, e ela traz essa insegurança e vulnerabilidade, porque do mesmo jeito que a gente vê lá fora, as coisas lá fora, as pessoas também vê a nossa vida aqui dentro. Então, segundo o Feng Shui, porta de vidro, ela não é recomendada por causa dessa insegurança e vulnerabilidade que ela traz. Como é que eu sei disso? Ai, já morei numa casa que tinha porta de vidro, morria de medo, eu sempre tinha a impressão assim que alguém ia colocar a cabeça ali, era horrível, horrível. Eu não sou uma pessoa medrosa, mas naquela casa eu tinha medo. Ela tinha outros bilhões de desafios, mas a porta de vidro, só quem tem uma porta de vidro tem condição de avaliar como a gente se sente vulnerável a isso. Então, segundo o Feng Shui, não é recomendada a porta de vidro. Ai, Cândida, qual que é a porta que é recomendada pelo Feng Shui? A porta que é recomendada é uma porta que você se sinta segura. Se você puder ter uma de madeira, uma madeira grossa, uma madeira firme,
né? Essa é a porta ideal. E a porta de entrada, ela é sempre um pouquinho maior do que as outras portas da sua casa. Outra coisa que você tem que verificar também é a proporção. Eu sei que existem umas portas lindas. Eu fiz esses dias com a Sofia um vídeo, coloquei no Instagram, sobre uma porta assim maravilhosa. Olha, pensa numa porta linda, poderosa, preta, gigante. Eu sumi assim, parecia uma formiga do lado da porta. Só que essa porta também não é interessante, nem muito grande demais e nem apertadinha demais. Por quê? Porque o Feng Shui trabalha com harmonia, com equilíbrio, e uma porta estreita, ela vai limitar a energia, né? E a gente já entendeu que é pela porta de entrada, é a boca do Ti. Então, se você tem uma bocona, também não é interessante. É interessante o equilíbrio, né? A harmonia, é você equilibrar a energia. Então, procura. Eu não estou falando mal das portas grandes, eu acho elas lindas. Eu estou falando do ponto de vista energético. Elas não são recomendadas pela essa desproporção, né? Quem aplica o Feng Shui quer o quê? Quer o equilíbrio, quer a harmonia, quer manipular as energias da sua casa para que a prosperidade entre e fique na sua casa, na sua família, na sua vida. Então, esse tipo de porta, ela não é recomendada. Deixa eu ver o que mais que vocês podem harmonizar a sua casa. Se você tiver uma porta de entrada alinhada com uma janela, o que que acontece? O Ti passa que nem uma flecha. E qual que é o impacto disso na sua vida? Perda financeira. Então, se você tiver essa configuração, lamento muito, está acontecendo perda financeira. O que que você tem que fazer para corrigir essa situação? Bola de cristal multifacetada, fiozinho vermelho, tamanho do fiozinho múltiplo de 9. Você vai posicionar entre a porta de entrada e a janela, que está tendo o escape do Ti bem no meio. Para quê? Para você desacelerar o Ti, para que ele não saia com tanta rapidez. Porque se ele sair com rapidez, além da perda financeira, a sua casa não vai receber a quantidade de energia que ela precisa. Vai ser uma casa que você sente preguiça, que você se dorme, mas você não descansa. É uma casa assim que você vai sentir que ela está perdendo energia. E isso não é claro para as pessoas. Então, capricha aí na bola de cristalzinho, corrige essa situação e mantenha sempre a sua porta de entrada bonita, o mais bonita que você puder. Se a pintura em dia, a manutenção em dia, um tapete bonito, um enfeitezinho que você goste, que para você faça sentido, que você vai atrair as melhores energias para sua vida. Espero que vocês tenham gostado. E se você achar que esse vídeo, alguém que você conhece, um amigo ou uma amiga que está se mudando ou que está construindo, manda esse vídeo para essa pessoa e me ajuda bastante também o YouTube entender, né, que esse vídeo é de relevância, ele entrega para mais pessoas e para a gente entrar na corrente do bem, né? Assim como ele fez sentido para você, pode fazer para outra pessoa e para a gente ajudar, né, as pessoas a serem prósperas, felizes e saudáveis, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!